Fala galera aqui do Liga Futebol, eu me chamo Charles e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui do quadro Passou pelo Seu Time. E dessa vez o escolhido foi o Vascão, o Vasco da Gama, né? Um dos clubes mais tradicionais aí do futebol brasileiro, né? Que teve a passagem de inúmeros jogadores, né? Aqui a gente não se conta a quantidade de jogadores que passaram pelo Vasco, mas a gente separou aqui 10 jogadores aí que talvez você não lembre ou não saiba que passou pelo Vasco, beleza? Mas antes eu vou deixar aqui no card para que você possa acompanhar nosso último vídeo aí, tá certo? Aqui do canal, dá uma olhadinha lá, vídeo muito bacana também, beleza? E também peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os nossos conteúdos e lá no final do vídeo, se você gostar, deixe seu like, beleza? Vamos começar aqui com o Fábio goleiro, que atualmente está no Fluminense, fez uma carreira consolidada no Cruzeiro, né? Como a gente já sabe aí. Mas ele iniciou, né, a sua trajetória, né, lá jogando pelo União Bandeirante do Paraná, e depois, né, ele foi aí, inclusive jogou antes de jogar no Vasco, ele foi para o Cruzeiro, né, aí foi para o Vasco, passou 4 anos no Vasco, né, e depois foi que retornou para o Cruzeiro e ficou praticamente toda a sua carreira aí, mas ele teve no Vasco de 2000 até 2004, tá? Então o Fábio aí teve essa passagem pelo Vasco, beleza? Outro aqui também é o Dario Conca. Conca, né, conhecido aí demais por sua passagem vitoriosa no Fluminense, né? Também jogou pelo Flamengo, por times da China, né? Porém, o Conca, né, o primeiro clube que o Conca veio para o Brasil foi o Vasco, tá? Isso aconteceu lá em 2007, passagem breve aí, bem rápida, depois ele foi para o Fluminense. Porém, ele teve essa passagem aí primeiramente pelo Vasco, tá? Isso aconteceu lá em 2007. Esse aqui também talvez alguns não saibam, mas o Marcelinho Carioca, né, teve uma passagem aí pelo Vasco em 2003, né? Uma passagem aí de pouco menos de um ano, né, também. Mas ele passou pelo Vasco, tá? Um dos grandes ídolos aí do futebol na década nos anos 90, né? Nos anos 90 e começo dos anos 2000 ali também. Mas o Marcelinho passou aí pelo Vasco lá em 2003. Mas outro jogador também que passou pelo Vascão foi o Marques, né? Marques, atacante aí, que jogou pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro, São Paulo, vários clubes do Brasil. O Marques teve uma passagem também pelo Vasco lá em 2003, tá? Então aí mais um aí que passou pelo Vasco da Gama. Edilson Capetinha. Isso mesmo, para quem não sabe aí, o Edilson Capetinha passou pelo Vascão lá em 2006, tá? Praticamente ali já no final da sua carreira, né? Mas ele teve essa passagem aí curta, breve, pelo Vasco. Esse aqui, o pessoal talvez lembre aí, pelo gol que quase ele fez na seleção brasileira, que quase elimina a seleção da Copa 2014, né? Ele é o Pinilla, né? Que jogava na época na seleção chilena, ele que é chileno. E aí o Pinilla, né, teve uma passagem pelo Vasco, né? Digamos que ali 6 anos atrás, né? Antes da Copa, né? Ele passou pelo Vasco lá em 2008, tá? Então Pinilla aí quase que elimina a seleção brasileira, já teve essa passagem aí pelo Vasco lá no ano 2008, beleza? Aloysio Chulapa, esse aí com trajetória vitoriosa no futebol, né? Passou por times como Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, né? Paris Saint-Germain, mas ele teve a passagem também pelo Vasco. Isso aconteceu lá em 2009 também ali, digamos que já perto, né? Perto ali quase de um final de carreira, né? Também, mas o Aloysio teve essa passagem aí pelo Vasco, beleza? Pipico, esse aqui para os torcedores do Santa Cruz talvez vai ficar mais lembrado, mas o Pipico, né? Que foi atacante de Santa Cruz durante alguns anos aí, hoje joga pelo Madureira, já passou pelo Vasco da Gama, isso aconteceu lá em 2012, beleza? Então, mais um jogador aí que passou pelo Vascão. Cris, zagueiro aí que jogou pela seleção, jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo Lyon, Corinthians, entre outros clubes. O Cris, zagueiro aí, né, também passou pelo Vasco. Isso aconteceu lá em 2013, inclusive foi o seu último clube na carreira, tá? Então aí o Cris encerrou a carreira pelo Vasco da Gama, equipe Cruz Maltina. E para encerrarmos aqui essa lista com os jogadores que passaram pelo Vasco, né, temos aí o Lucas Crispim, ele que atualmente joga no Fortaleza, né, foi revelado pelo Santos e teve uma breve passagem aí pelo Vasco. Essa aconteceu lá em 2014
Então aí o Lucas Crispim, mais um jogador que passou pela equipe Cruz Maltina, beleza? Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, tá? Comenta aqui abaixo o que você achou dessa lista aí. Teve alguns jogadores aí que a gente não citou, que você acha que deveria ter estado nessa lista aqui, beleza? Se inscreve aqui no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder os nossos conteúdos. Até o próximo vídeo, pessoal, valeu, tchau, tchau.